e tá morrendo de medo de possíveis gêneros que você pode, porventura, encontrar. Hoje eu quero te contar como você escreveria uma postagem em um fórum de discussão. Pois é, meus amigos, a prova da Unicamp já pediu, na segunda etapa, que você escrevesse uma postagem em um fórum de discussão. Você já sabe que a Unicamp ela é uma prova bem ampla e que ela pode pedir vários gêneros diferentes. E você deve, claro, estar pronto para todos eles. Então, preste bastante atenção no seu vídeo. Se você precisar escrever novamente uma postagem em um fórum de discussão, você saberá tudo com as dicas aqui do canal Aprendi com o Papai. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para eu te ensinar a escrever uma postagem em um fórum de discussão. Algo muito importante, muito relevante, principalmente para a galerinha da segunda etapa da Unicamp. Então pega papel, caneta que eu vou te contar tudo sobre esse gênero. Em primeiro lugar, gente, quando a gente pensa na postagem de um fórum de discussão, você tem que pensar na sua vida, de fato. Você tem que pensar quando você escreve uma postagem em um fórum de discussão, como ela vai aparecer e qual é o objetivo real da postagem nestes fóruns. Você sabe, gente, que o fórum vai ser um local de abertura para o diálogo a respeito dos mais diversos temas. Você pode, em um fórum de discussão, discutir sobre assuntos específicos, por exemplo, sobre futebol, sobre cinema, sobre música, sobre ciência. Você pode ter um fórum que tenha a presença de pessoas mais jovens, menos jovens. E é muito importante que você preste bastante atenção nessa informação pelo seguinte: o público-alvo é quem determina qual tipo de linguagem você vai utilizar. Imagina, por exemplo, você está fazendo um fórum de discussão sobre a questão da pesquisa científica, o que é algo muito importante e muito tradicional. Logicamente, nesse tipo de situação, você usaria um vocabulário adequado para tratar com aquelas pessoas. Mas e se for um fórum, por exemplo, voltado para jovens, voltado para adolescentes? Eu posso flexibilizar um pouco mais a minha linguagem? Com certeza. A formalidade ou a informalidade em um fórum de discussão, ela vai lembrar um pouco da característica que o público-alvo tem. Então, se você está escrevendo um texto para pessoas mais jovens, pode deixar um pouco mais informal. Se for para pessoas mais velhas ou em um contexto mais sério, você vai dar mais formalidade para a sua comunicação e assim sucessivamente. É muito importante que você lembre de um outro gênero textual que, de alguma forma, remete um pouco a essa ideia do fórum de discussão. Antigamente, quando nós víamos uma matéria em um jornal e uma revista, quando você queria responder a uma determinada publicação, produção de alguém, você tinha que recorrer à carta do leitor. Uma coisa que hoje, na prática, não é muito comum. Hoje as pessoas não escrevem mais a carta do leitor, principalmente para redações de revista. Às vezes eles podem até escrever para a redação da revista, mas muito dificilmente escreveriam uma carta. Às vezes você acaba mandando um e-mail, às vezes você tem um número de WhatsApp para entrar em contato com aquelas pessoas. O fórum de discussão ele tem um pouquinho dessa característica da carta do leitor. Sabe essa ideia de você poder conversar com alguém sobre uma informação que foi produzida, que foi colocada? Pois é, ele tem essa questão do bate-papo. E principalmente o bate-papo quando acontece em redes digitais, de uma maneira bem dinâmica, de uma maneira bem direta, de uma maneira bem clara. Geralmente, a sua postagem num fórum de discussão, ela vai ter o objetivo de defender um determinado ponto de vista. Então, na maioria das vezes, você vai fazer um texto com uma carga mais argumentativa. E aí você vai ficar de olho no que o enunciado está te falando. Se o enunciado falar com você assim, faça uma postagem num fórum de discussão, mostrando o seu posicionamento sobre... Aí você já sabe, você vai fazer um texto que tem características mais argumentativas, você vai discutir de maneira argumentativa a respeito de um determinado tema, o que seria, de fato, muito interessante e muito importante para nós. Se for algo, por exemplo, que você está produzindo só para gerar informação, para informar o seu público a respeito de um determinado assunto, você pode fazer um texto que tenha uma abordagem um pouco mais expositiva.
vai depender um pouco do enunciado, mas na maioria das vezes a carga desses textos de fórum de discussão é uma carga mais argumentativa. Tranquilaço? Outra coisa interessante, não sei se você sabia disso, é que a postagem em um fórum de discussão ela não vai apresentar um título. Quando a gente pensa na redação, a gente sempre tem uma dúvida, né? Quando que eu tenho que pôr título? Quando que eu não tenho que pôr? No gênero específico do fórum de discussão, você não precisa de ter título. Você pode chegar e falar, eu vi nas redações de referência, alguns alunos que fizeram assim, 14 horas e 25 minutos. Aí você vai lá e põe 14, 25. Aí você escreve Beltrano diz, ou @Beltrano. E aí você coloca o nome de um determinado nick, ou @leitor do fórum, @convidado 23. E aí você vai trazer a sua mensagem. Olha que interessante, uma característica bem direta desse gênero digital. E é legal na prova da Unicamp que você deixe essas marcações de que você conhece de fato o gênero textual que está sendo proposto na sua prova, na sua segunda etapa. Além de você colocar, por exemplo, esse inicinho com data, nome do usuário, é interessante que vocês usem também outros recursos hipertextuais. Por exemplo, você pode colocar uma hashtag, você pode marcar um outro usuário a quem você está se dirigindo, então você pode colocar lá o arroba e o nome de um outro usuário. Você pode usar muito claramente esses recursos virtuais. Às vezes o aluno fica com medo, nossa professor, mas eu posso fazer isso numa postagem de fórum de discussão? Claro que você pode, isso é uma característica do gênero e é importante inclusive que o seu corretor, que o seu leitor perceba que você conhece esse gênero textual tão importante para nós. Além disso, uma última informação interessante é que essa postagem ela pode ter um diálogo direto, ela pode ter uma interlocução com o seu leitor. Você pode fazer perguntas direcionadas ao seu leitor, você pode trazer perguntas retóricas se for o caso, você vai tentar ter essa proximidade com a pessoa que está lendo o seu texto, com o indivíduo a quem você está respondendo no fórum de discussão. Você vai criar toda aquela situação e mostrar para o seu leitor que você está se colocando como alguém que, de fato, está fazendo um texto para o fórum de discussão. Tranquilaço, meus queridos? Se você tiver dúvida em algum gênero textual que pode cair na prova da Unicamp, manda aqui para mim nos comentários que eu vou fazer um vídeo para você. Me chama depois também lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!